Vocês sabem quanto tempo um músculo precisa para recuperar os seus níveis iniciais de força após um exercício de alta intensidade? Mas vocês já perceberam na prática que diferentes indivíduos possuem diferentes tempos de recuperação. O estudo de hoje vai conversar exatamente sobre esse assunto, sobre a influência das características individuais, nesse caso o tipo de fibra, na recuperação muscular após um esforço de alta intensidade. Esse estudo verificou em 36 indivíduos recreacionalmente ativos qual era o tipo de fibra predominante. Nesse caso, eles diferenciaram entre indivíduos com predominância de fibras lentas, fibras do tipo 1, e indivíduos com predominância de fibras rápidas. Sabemos que na população em geral, a grande maioria possui uma proporção intermediária entre fibras rápidas e fibras lentas. Mas para esse estudo, eles pegaram indivíduos em extremos dessa curva de distribuição. Ou seja, indivíduos com um percentual muito alto de fibras rápidas, indivíduos com um percentual muito alto de fibras lentas. Eles identificaram essas diferenças de predominância de fibras por espectroscopia de ressonância magnética, identificando uma predominância de uma molécula na musculatura, nesse caso a carnosina, que possui maior quantidade em fibras rápidas. Assim, a partir da análise dessa molécula, foi possível diferenciar os tipos de fibras predominantes em cada indivíduo. Feito isso, essa triagem inicial, os sujeitos do estudo foram submetidos a 3 testes consecutivos de Wingate. Precisamos lembrar como é o teste de Wingate. Após o teste de Wingate, foi mensurado a taxa de recuperação da força do quadríceps através de uma contração voluntária máxima, sendo que, além da contração voluntária máxima, o músculo quadríceps e seu nervo femoral era estimulado de maneira artificial para verificar um possível efeito da fadiga central e periférica nessa curva de recuperação. A curva de recuperação foi mensurada 10 minutos após o último Wingate, 20, 30, 50, 80, 120 e 300 minutos após o Wingate. Dessa forma, foi possível fazer uma curva de recuperação da força após o exercício de alta intensidade e comparar entre os grupos com predominância de fibras rápidas e fibras lentas. O primeiro resultado que eles verificaram foi que, obviamente, o grupo fibras rápidas foi o grupo que produziu maior quantidade de potência durante o teste de Wingate. Mas, de uma maneira bem interessante, mas corroborando com a teoria já bem estabelecida, o grupo fibras rápidas teve 61% de queda na potência durante o Wingate, enquanto o grupo fibras lentas teve apenas 41% de queda da potência durante o teste de Wingate. Ou seja, o grupo fibras rápidas teve uma maior resposta de fadiga durante o teste do que o grupo fibras lentas. Mas além disso, após o teste de Wingate, foi possível verificar que o grupo fibras lentas retornou aos valores iniciais do seu teste de contração voluntária máxima após 20 minutos da finalização do último teste. Mas o grupo com predominância de fibras rápidas, em até 5 horas após a finalização do teste de Wingate, não conseguiu recuperar os valores iniciais de força realizado antes do treinamento intervalado intensivo. Bom, para verificar se essa diferença na curva de recuperação foi devido a aspectos relacionados à fadiga central ou à fadiga periférica, foi mensurado durante as estimulações do nervo femoral a atividade eletromiográfica do músculo quadríceps. E quando analisado a atividade eletromiográfica desse grupo muscular, foi possível verificar que a atividade central não foi a responsável por limitar a recuperação do torque após
os testes de Wingate subsequentes. Apesar da ativação central não alterada no grupo de fibras rápidas, este não conseguiu produzir o mesmo nível de torque na recuperação que era possível produzir antes dos 3 Wingates sucessivos. Uma possível explicação desses resultados está na alteração do mecanismo de liberação e recaptação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Temos que lembrar que a nossa célula muscular ela se contrai através das pontes cruzadas devido à liberação desse cálcio no retículo sarcoplasmático, que permite a interação entre actina e miosina devido a mecanismos moleculares. Assim, durante o processo de contração, ocorre a liberação desse cálcio e no processo de relaxamento esse cálcio é recaptado do retículo, que num novo potencial de ação, numa nova liberação de acetilcolina na fenda sináptica, vai ocorrer a transmissão desse estímulo químico para que o cálcio seja liberado novamente e novas pontes cruzadas sejam liberadas para que haja uma nova contração muscular. Parece que os resultados encontrados por esse estudo na alteração da taxa de recuperação após os 3 Wingates sucessivos foram devidos à alteração desse mecanismo.